Oi amigos, como vocês estão? Hoje vamos falar com vocês um pouquinho de vários assuntos aí, mas principalmente a gente quer falar com vocês a respeito de um recorde que o Paraguai bateu esse ano, que foi de imigrantes, né? Então esse ano bateu o recorde aí de imigração e mais da metade, né, desses imigrantes são brasileiros. Então, para vocês verem que um ano em que bateu o recorde de pessoas vindo de fora, não são só brasileiros que estão vindo para cá. Pois é, pessoal, o Paraguai ele tem batido aí recorde de pessoas chegando, e o que chama atenção é justamente os brasileiros, né, que são o maior grupo que chega, e tem aí seguindo os argentinos e sempre aí a tradição já alemã aqui, muitos vindo de lá da Europa, buscando aqui na América do Sul um refúgio e um local extremamente aí exclusivo, né? O Paraguai ele é um dos poucos países aí da América do Sul que tem se mantido numa estabilidade, seja de crescimento, seja de liberdade econômica, seja ela de política e ideológica também. Então o Paraguai ele tem uma grande vantagem perante ao mundo, e hoje a gente vai abordar um pouquinho para vocês sobre esse assunto. E também outro ponto que chama muito atenção e que muitas vezes as pessoas perguntam, que é sobre a parte de empreender ou trabalhar aqui como se fosse aí carteira assinada. Então, basicamente esse seria o tema principal. Desde o começo do canal a gente sempre falava, né, que a gente gostaria muito que as pessoas conhecessem o Paraguai e vissem aqui da forma que a gente vê. E recentemente isso começou a acontecer, o que é muito bacana. As pessoas com quem a gente conversa, não são todas as pessoas do nosso ciclo ali que ainda sabem que nós viemos morar aqui, então a gente vai conversando com as pessoas e aos poucos, né, a gente vai soltando essa informação. E antes, quando a gente falava, estamos morando no Paraguai, as pessoas meio que ficavam assim, desconfiadas, né, com aquela cara tipo, nossa, Paraguai. E hoje já não. Hoje, quando a gente fala para as pessoas, eles têm um interesse maior em saber como que é, e perguntam como é empreender, perguntam como que tá a economia aqui, como que é a coisa, como que estão as coisas aqui. Então é um movimento muito legal que cresceu, acho que de um ano para cá, que é muito benéfico, não só para as pessoas que querem vir para cá, né, porque querendo ou não acaba trazendo mais conteúdo e mais informações, mas também para o próprio país, né, que acaba crescendo junto com essa onda, acaba se desenvolvendo. A gente sempre fala, né, que a única coisa que a gente espera é que o povo não perca a sua essência e não sigam os passos do Brasil, né, até porque muitos brasileiros estão saindo de lá justamente por isso. Mas é muito legal perceber um interesse maior nas pessoas e não aquele preconceito de antes, né? Hoje tem muito mais informação e muito mais vontade das pessoas de aprenderem sobre o lugar e de entender como funciona tudo por aqui. E aí, como o Gui falou, basicamente o tema do vídeo vai ser esse, até porque recentemente a gente recebeu algumas perguntas um pouco interessantes, então a gente achou legal trazer para todo mundo, até para vocês entenderem um pouco melhor de como funciona. Então, realmente assim, pessoal, o Paraguai ele tem sido uma saída muito requisitada e muito investigada para as pessoas tomarem a decisão futuramente. Então a gente sempre gosta de falar da nossa história, né? Nossa história é a principal forma da gente passar uma experiência real e sem intenção nenhuma de não falar a verdade, 100% de verdade. Então, quando nós viemos para cá, a nossa intenção era empreender de uma forma ou de outra. Nós tínhamos outros planos para, no caso de não dar certo, ou no começo, porque a gente sabia, né, que não ia ser fácil. A gente estaria em um país novo, a gente não conhecia muito, tinha a questão da língua, tudo o que vocês já sabem. Mas assim, a nossa intenção sempre foi empreender, então a gente sempre enfatiza muito isso, que foi algo muito planejado, né? A gente não veio com a cara e com a coragem, sem saber do que fazer. A gente tinha essa certeza, mas tínhamos outros planos para o caso de não dar certo. A gente sabia que não ia ser algo rápido, então a gente tinha ali um planejamento, e no pior dos casos, nem no do pior, porque a gente ainda tinha outros planos, mas se não desse certo no tempo em que a gente gostaria, tinha a opção de trabalhar no Brasil.
né, com os diplomas, fazer tudo que já fazia no Brasil e até mesmo continuar o que o Gui, no caso, fazia no Brasil, porque ele fazia já algumas coisas de forma remota, então era uma possibilidade também de tentar expandir para o lado de Foz do Iguaçu. Mas quando a gente chegou aqui, a gente foi surpreendido positivamente, né, nessa questão de emprego informal. Então, pessoal, nós tínhamos aí possibilidade de trabalhar no Brasil e ir testando aqui nossas ideias no Paraguai. E eu sempre brinco e sempre conto que eu nunca precisei trabalhar um dia no Brasil. Sempre o Paraguai foi uma terra de oportunidade e sempre tudo que a gente fez, se não deu certo, abriu porta para uma outra coisa que deu muito certo. Então a gente até brinca, né, que a gente era tão frequente no canal, mas por conta da demanda de serviço a gente não consegue mais nem ter tempo para postar vídeo. Então, até os inscritos aí que tanto nos apoiam, deixem um comentário, curtam para o YouTube para de entregar, né? O YouTube ele tem essa de boicotar quando você boicota ele. Então a gente precisa fazer as amizades de novo com o YouTube e voltar a postar com mais frequência. Mas enfim, vocês têm que ter a ideia de que o Paraguai ele sempre acolheu muito bem as nossas ideias e quando não deu certo, outras possibilidades já naturalmente foram criando e ajudando aí a gente a ter uma base, né? Então a gente considera que assim, com esse pouco tempo que a gente vive aqui, pouco assim, entre aspas, né? Nós já passamos muitas experiências e nós tivemos muitos bons frutos com o que a gente plantou. Então, se você realmente tem a intenção de vir, tenha um planejamento estratégico nesse sentido, de que você precisa saber a sua área de atuação e tem que se preparar bem para quando chegar aqui você conseguir aí ter várias frentes para conquistar, né, o público, conquistar, dependendo da sua área, aí, o serviço que você vai prestar. E eu acho que assim, é um país muito bom, um país que abre muito essa porta. Se você faz bem no Brasil e você trouxer isso que você faz bem no Brasil, a possibilidade de você ter menos concorrência é muito grande. A gente sempre fala nessa questão, né, do empreender e tal, mas as pessoas pensam que empreender é entrar com uma fábrica, fazer algo muito grande, mas não necessariamente isso. Pequenos serviços, sabe, é necessário aqui. A gente está enfatizando um pouco disso de emprego, né, porque é algo que tem muitas dúvidas quanto a isso. Então, assim, essa é uma opinião nossa, né, minha, nossa, e algo que a gente vê com as pessoas que nos cercam. No Brasil, há muito essa questão do CLT, né, que as estatísticas de carteira assinada e etc. Aqui, a impressão que a gente tem é que as pessoas, elas não se importam tanto com essa questão de ser CLT, porque tem muitas outras oportunidades e muitas outras possibilidades que dão muito mais dinheiro do que você trabalhar ali. Não que não tenha, né? Existe, tem, aqui no microcentro, ali no microcentro principalmente, há demanda para isso, né? Agora vai inaugurar o Shopping China novo e tem Cell Shopping e todo o comércio, até mesmo para dentro, tem lojas que precisam, mas o povo não vê isso como algo necessário para sobrevivência, sabe? Como é no Brasil, né? No Brasil, você ter um número muito alto de carteira assinada, as pessoas veem como algo positivo, já que não é dessa forma. Quer dizer que não tenha? Não. Quer dizer que é como no Brasil? Também não, porque funciona de outra forma, mas não quer dizer que não tenha. Vou dar um outro exemplo. Recentemente, há um tempo atrás, eu percebi que ali em Foz do Iguaçu tinha muitas vagas de emprego em todos os lugares, em restaurante, mercado, loja, todos os lugares que a gente ia tinha plaquinha com vaga de emprego. E eu até falei pro Gui, nossa, será que não tem jovens aqui, né, pessoas que querem trabalhar? Porque, assim, todos os lugares que a gente ia, eu via a plaquinha de que estava contratando. E aí, depois passou um tempo e a gente começou a perceber lugares que a gente frequentava que tinha bastante gente falando o espanhol. E aí, em uma oportunidade de um restaurante que a gente gosta muito, que a gente foi, em um dia, a gente pegou 3 garçons falando espanhol. E um deles deu ali uma brecha de conversar com a gente e tal, e o Gui perguntou de onde ele era. Aí, olha só, ele era uruguaio,
Aí o Gui falou, você tá morando em Foz? Aí ele, não, em Cidade do Leste. Uruguaio veio pra Cidade do Leste e tá trabalhando em Foz. Então, olha o tanto de possibilidade que você tem estando aqui, claro, perto da tríplice, né, fronteira. Você pode tentar aqui, não deu certo, você vai pra lá até você conseguir algo aqui e depois você volta e fica aqui, porque atravessar aquela ponte também é uma loucura, né? Então, assim, aqui especificamente, pode ser que não tenha muitas oportunidades para os brasileiros no sentido de que, pra mim é muito óbvio, né? Se você tem um paraguaio que fala espanhol, guarani e vai conseguir desenrolar muito bem o português, por que eu vou contratar alguém que só fala uma língua e eu vou ter que ensinar tudo? Eu acho que isso é meio óbvio, né? Então acaba sim sendo mais difícil pro brasileiro chegar e conseguir uma carteira registrada aqui no Paraguai. Mas é só você atravessar a ponte, gente, direto tem feirão de emprego em Foz, Atacadão, Açaí, o Mufato, eles vivem fazendo feirão de emprego, porque precisa mesmo, de fato, ali em Foz do Iguaçu. Então, assim, se você quer vir pra cá e o empecilho essa questão, eu preciso ser CLT, eu não consigo fazer outra coisa, há possibilidade para você, mas você precisa estar num lugar estratégico. Mas é isso, pessoal, vocês têm, eu tô tentando essa possibilidade de ir num feirão muito grande que vai ter aqui em Cidade do Leste. Por quê? Agora, né, eles estão captando pessoas para fazer a inauguração do novo Shopping China. Inclusive, a gente vai soltar os stories aí mostrando como que está o novo Shopping China. Ele é imenso, ele vai causar um impacto muito grande no microcentro, mais ali para cima. Então, o microcentro, a tendência dele é ele se expandir e ter aí agora o Shopping China integrado. E essa feira de emprego, ela busca justamente oportunidade para as pessoas que estão buscando um emprego aqui em Cidade do Leste e para trabalhar nesse novo empreendimento. Então, imagina só a quantidade de empregos que um shopping novo vai trazer. E nós temos aí a previsão para, no ano que vem, inaugurar o Cell Shopping novo, que é ao lado. Então, oportunidade de emprego é uma coisa muito valiosa aqui e, de fato, não é tão difícil de conseguir. Se você tiver uma capacitação, se você tiver um curso bem feito, uma experiência boa no Brasil, ou simplesmente na área de vendedor, eles valorizam um vendedor que saiba falar bem o português, porque a enorme parte do turismo de compra é de brasileiros. Então, existe essa possibilidade. Mas como a Isa falou, aqui é uma região de tríplice fronteira. Então, existem diversos tipos de pensamento. Existem muitos paraguaios que gostam também do CLT e trabalham em Foz do Iguaçu, cruzam a ponte para trabalhar em Foz do Iguaçu, assim como tem muitos estudantes brasileiros que vêm aqui cursar medicina, acabam empreendendo para ter uma renda extra e largam a faculdade de medicina porque encontram um nicho de empreendedorismo muito grande. Então, esse é o intuito aí da mensagem que a gente quer passar para vocês. A Tríplice Fronteira é uma região de oportunidade e que você tem várias frentes para conseguir achar aí um nicho, se encaixar e ter sucesso. Nós chegamos há pouco tempo, quem acompanha o canal aí já sabe um pouco da nossa história, porém a gente já conseguiu abrir empresa, a gente já faz agora parte de imobiliária, a gente faz parte de locação de veículo. Então, tudo aqui é extremamente valoroso e é extremamente necessário. Falta tudo e a gente tem uma oportunidade grande nas mãos e vocês queiram vir para cá, não é porque eu estou falando que é uma oportunidade grande que eu falo que é fácil. Vocês têm que saber se antever aos problemas e ao tempo que esse processo leva, mas é possível sim empreender e ter ótimo resultado aqui. E assim, tudo isso que o Gui falou eram ideias que a gente já trazia antes mesmo do canal, porque assim, alguns podem até pensar, o YouTube dá muito dinheiro, tão ricos por conta disso. Não é bem assim, tá? É claro que o YouTube facilitou a divulgação dos nossos serviços, mas aluguel de carro, quando o Guilherme veio para cá para pesquisar, para procurar casa pra gente morar, ele percebeu essa necessidade de carros que conseguissem atravessar a ponte, porque ele precisou disso e ele não achou quando ele precisou. Então, essas coisas que quando ele via para cá, ele via necessidade,
a gente já veio com a ideia de tentar, né? Como eu disse, claro que o canal, ele deu uma visibilidade maior e nos ajudou com a divulgação, mas já eram coisas que a gente queria fazer, que a gente iria fazer. Pode ser que demoraria um pouco mais pra ficar grande, mas já eram coisas que a gente tinha na cabeça, por isso que a gente sempre fala, venham pra cá antes, olhem o lugar, venham, fique bastante tempo, sabe? Não vem só, vou ali em Foz conhecer as cataratas, vou fazer compras e vou embora. Porque não tem jeito, para você conhecer o lugar, entender as necessidades, você tem que estar aqui, né? O Gui até falou no último vídeo, e é verdade, as pessoas, elas têm um certo receio de se hospedar aqui em Cidade do Leste e preferem ficar em Foz e ficar atravessando a ponte, né? E percam isso, sabe? Se hospedem aqui para vocês conhecerem, para vocês entenderem. É um pouco assustador no começo, a princípio, porque você fala, gente, eu não vou entender o que as pessoas falam. É um pouco difícil, mas assim, é um lugar que você vai morar, então você precisa entender como funciona. E foi graças ao Guilherme explorar, porque ele vinha sozinho, ele ter isso, essa vontade de explorar, que ele conseguiu ver essas necessidades que tinham aqui. E não só isso, existem várias outras coisas, vários exemplos de brasileiros que vieram pra cá e estão empreendendo. Como eu disse, o empreender não é só coisas grandes, né? Estão fazendo ali, prestando serviços, estão observando coisas que precisam e estão fazendo, estão dando certo. Ele disse dos estudantes que tem alguns que largam a faculdade para empreender, assim como tem uns que terminam a faculdade e não vão fazer o Revalida no Brasil, vêm para cá com a intenção de revalidar no Brasil e acabam ficando. Tem outros que se formam, mas vê oportunidade em outra coisa e fica aqui. Gente, tem de tudo, tem história de tudo que é tipo. Então assim, para vocês verem como o Paraguai não é só centro de comércio e faculdade de medicina. A gente vê tantos casos de estudantes que se formam e optam por ficar aqui porque alguma coisa tem, né? Pois é, e pessoal, a parte de construção civil aqui é fantástica. Parte de empreender para revender. Então, se você está acostumado aí com burocracia do Brasil, com aquela dificuldade para abrir empresa, esqueça isso. Você vai chegar aqui, você vai ter muita surpresa positiva nesse aspecto. E voltando agora para o outro tema do vídeo aí, a parte de por que as pessoas estão escolhendo o Paraguai. Então justamente é isso, a gente tem visto no mundo aí que as pessoas têm cada vez mais encontrando burocracia, governos entrando em conflitos ou se colocando dentro de conflitos à toa, vários problemas aí que o mundo vem passando, e a maioria deles envolve a expansão do Estado e o controle social. E aqui no Paraguai a gente tem uma alternativa a isso, por isso que muitas pessoas deixam aí países chamados desenvolvidos, né, para viver aqui num país onde, para mim, é 100% desenvolvido, que é um país onde você tem natureza farta, então você tem recurso natural em abundância, você tem liberdade para empreender e liberdade de educação, liberdade de tudo nesse sentido, e além de você largar assim aquelas brigas que não levam ninguém a lugar nenhum, aquelas brigas que fazem aí um teto de vidro, que as pessoas acabam aí, o próximo governo que entra, a sua função é brigar, independente de ser bom ou ruim, você vai brigar porque é do outro time. Então as pessoas têm fugido muito disso. E a gente tem visto assim que muitas pessoas chegam extremamente descontentes dos países que elas vêm e acabam encontrando aqui a paz, a tranquilidade para viver uma vida em harmonia, uma vida que você vai ter o seu trabalho reconhecido e ao mesmo tempo vai ter o sossego. Agora o Paraguai está chegando o clima que a gente tanto esperava, né, o verão, então a gente já está sentindo aí o bafo quente do calor aqui. Paraguai é um país muito quente e é um clima que nos agrada, a gente gosta do clima, isso é um fator muito importante. A gente vê aí, por exemplo, familiares nossos, né, que quiseram também sair do Brasil por motivos parecidos, porém escolheram o Canadá. E aí a pessoa fica lá 6 meses no inverno severo, ou então a pessoa opta em ir para a Europa também, inverno e verão muito extremados. E aqui você tem um clima muito gostoso, você sempre tem muita árvore na cidade, isso é uma coisa que chama muita atenção
e você sempre está numa sombra fresca, você sempre está com um povo muito especial, um povo muito acolhedor. Eu acho que as pessoas já sabem, né, em relação a imposto, qualidade de vida, preços no geral, né, que aqui é tudo mais barato. Acho que isso está um pouco saturado, todo mundo já sabe. Mas o Paraguai, ele oferece muito mais do que isso, sabe? Como o Guilherme falou, ainda mais para quem tá cansado do padrão normal, né, do mundo hoje, de controle e tudo mais. Aqui você consegue ter domínio próprio sobre a sua vida, né? A gente sempre lê alguns comentários de vocês e aí o pessoal fala capitalismo na veia, e de fato você pensa que você sabe o que é o capitalismo até você vir pra cá, né? É basicamente isso, você precisa ali, o que você quer você tem que pagar pra ter, e pra gente é algo que nos agrada, porque fica muito parecido com o estilo de vida que nós consideramos mais justo e harmônico. Então ninguém enche o saco de ninguém, ninguém é obrigado a fazer o que não quer, ninguém é obrigado a contribuir com o que não concorda. Então eu acho que as pessoas começaram a valorizar essa parte do Paraguai. Não, claro que o imposto e todo o resto que a gente já sabe é importante, mas a qualidade de vida mesmo, a gente sempre fala isso, e quem vem pra cá que conversa com a gente depois acaba até confirmando, é verdade, quando eu tô lá eu tenho uma sensação boa, uma coisa boa. Então eu acho que isso, as pessoas estão começando a valorizar mais isso, sabe? Mas o contato mesmo com o que Deus fez, mais contato com a terra, mais contato com a natureza, mais contato com o espaço, né, em si. Nós que viemos de São Paulo estávamos acostumados a viver naquele cubículo. Então você mora num lugar amplo, que tem quintal, que você consegue olhar o céu, que você consegue sentir a brisa. Eu acho que as pessoas estão valorizando muito isso. Acho não, tenho certeza, principalmente as pessoas que a gente conversa, né? Porque mais do que você ter o sustento para sua família, o que é muito importante, a qualidade de vida e você tá feliz. Eu acho que está tão junto ali quanto o prover, né? Porque se você não estiver bem, se você não estiver feliz, se você não estiver saudável, de que adianta? E eu não sei, eu tenho essa impressão que eu sempre falo. Eu acho que a gente é mais feliz aqui, a gente tem mais liberdade aqui. Isso se revela muito. Eu lembro que, por exemplo, quando a gente vivia em São Paulo, se você desse uma caminhada na rua, era extremamente difícil você ver uma pessoa sorrindo, uma pessoa passando assim com aquela energia positiva. Aqui. A gente tem dificuldade em encontrar uma pessoa mal-humorada. Todo mundo que você passa na rua, você vê que em todo lugar, você está se relacionando entre as pessoas e rindo. A pessoa está passando de carro, está alegre, está feliz. Então, assim, oferecem carona. Isso é uma coisa muito bacana que a gente vê aqui no Paraguai. É uma mudança que vale muitíssimo a pena de se sentir antes de escolher. Ou se você já tem muita certeza, ou você já conhece, que você invista mais nesse sonho, porque vale muito a pena. Aqui até vai ficando até um pouco de diário, para a gente acompanhar a evolução e mostrar que realmente a nossa opinião lá atrás estava certa, e que a gente é uma reafirmação da nossa felicidade de estar num país assim que é maravilhoso. Eu atualmente não troco por nada. E eu vou citar outro exemplo aí que a Isa falou, ela comentou e eu acabei lembrando, essa parte de você ter independência. Então, por exemplo, a gente ficou aí uns 3 meses aí com o seu barriga, né, o cobrador de água, ele bate na porta para receber a água. E a gente está tendo aí um pouco de divergência com ele aí, um pouco de... vamos falar assim, a gente queria pagar a fatura, mas ela vinha como se a gente tivesse devendo 2 meses. A gente comprovava que não estava devendo com o pagamento do mês. Aí ele falava, é verdade, vocês pagaram, vou corrigir na próxima. Aí chegava a próxima, estava com dívida. Aí ficava nessa. Aí simplesmente, qual foi a solução que a gente teve aí com os próprios paraguaios? Que nos deram a dica. Nos deram a dica. Faz o seu poço, aí você pode ali fazer o poço, você pode escolher o tipo de poço, você pode ter 2 tipos de poços possíveis aí, um que você vai ter água infinita até secar o poço, e outro que é a água da chuva, e o próprio solo, né, cuida da parte de filtragem. Depois você tem aí uma série de análises que você pode fazer pré-filtragem
pós-filtragem, enfim, todo um processo para você garantir uma água maravilhosa. E aí, se for do nosso interesse, a gente vai lá e fala pro seu barriga que vem cobrar água, que a gente vai desativar ali o cano e vida que segue. A gente vai ter a vida pagando nossa própria água, quer dizer, pagando não, né? Cuidando, né? A dádiva de Deus vamos cuidar dela. Da nossa água dentro do nosso terreno, e a gente vai ter ali o serviço quando a gente quiser, a gente reativa ali e volta. Se a gente não quiser mais, quiser viver assim... Pode viver com os dois também, né? Exatamente. A gente conhece paraguaios que usam os dois sistemas, então quando eles... O poço tá ok, eles deixam o registro do seu barriga desligado. A gente fala seu barriga porque assim, a gente descobriu que aqui no nosso bairro é um poço comunitário. Aí a gente chama ele de seu barriga porque a gente fala que o poço é dele. Mas enfim. Então tem gente que faz isso, que usa os dois, que usa um, que não usa. Então assim, onde, pelo menos em São Paulo, onde a gente morava, que a gente poderia fazer isso? Eu acho que nem tem permissão para fazer poço em casa lá, né? Não tem. E vocês sabem que a parte aqui, por exemplo, de você ter energia solar, muito tranquilo, você pode ter à vontade. Tudo que você quiser fazer dentro do seu terreno, existe uma liberdade muito grande, isso é muito respeitado aqui. O pessoal que vai construir lá com a gente em Minga, que comprou o loteamento em Minga, tá todo mundo muito animado, indo visitar o terreno, indo visitar a obra. Inclusive a gente vai soltar mais vídeos aí do avanço da nossa obra lá. Mas imaginem só, pessoal, um país que você aí com uma parcela de R$500 você consegue comprar 360 metros próximo da cidade, consegue construir com um valor relativamente acessível, mas você tem uma perspectiva, né? Você consegue construir por etapas ou consegue construir de uma vez uma casa bacana. A Débora passou pra gente, já vai ter aí um modelo de uma casa já construída, projetada e chave na mão a partir de $30 mil. Tem muitas pessoas que compraram, assim como nós, optaram em vez de comprar um terreno, compra 2, 3, então vai ter aí 1.000 metros para você fazer uma casa bacana, para você fazer um comércio integrado à casa. Então, chácara, muitas pessoas compraram lá e a gente quer mostrar muito esse avanço. A gente tem as imagens do drone também que a gente fez dali da região, a gente vai ter as filmagens antes, durante e depois, né? Vamos ver um grande desenvolvimento naquela área, e quem for participar com a gente vai ser um prazer enorme, uma honra. Mas enfim, por isso que as pessoas têm buscado tanto o Paraguai, porque é um país que você tem possibilidade de empreender, você ainda tem um real mais forte que o Guarani, isso ainda te dá uma vantagem. As pessoas que são aposentadas têm vindo em massa para o Paraguai, justamente porque elas sabem aí que dá para receber a aposentadoria ali em Foz do Iguaçu, dá para você fazer mercado em Foz do Iguaçu, dá para você ter uma vida dividida entre os dois países e viver bem no Paraguai, viver bem desse lado da fronteira, onde você tem natureza exuberante e à vontade, você tem possibilidade de ter muito espaço, então as pessoas valorizam muito, né, uma casa, mesmo que seja uma casa pequena, mas com um terreno bacana, que tenha muita árvore, muita natureza, ou então aquelas pessoas que querem abrir o seu negócio aqui e querem viver num condomínio fechado, como nós mostramos aí no canal, o Santa Helena, que aí já é um perfil mais sofisticado, onde você encontra aí, por exemplo, na região que a gente morava, $40 mil, 1.000 metros quadrados dentro de um condomínio clube, se paga ali em torno de R$300 de condomínio por mês. Então assim, é uma coisa assim que foge muito ao padrão e que te dá qualidade de vida. Então você tem um real que ainda é mais valorizado que o Guarani, e você tem aí um país com um baixo custo de vida, e você consegue ainda empreender com facilidade, você consegue mexer esse dinheiro e ter um retorno bacana. Então, e a possibilidade de trabalhar em dois países também, né? Aqui ou no Brasil, estando, claro, aqui perto, né, da fronteira. Então, gente, não tem o que falar. Acho que os benefícios daqui, as pessoas estão vendo cada vez mais que nenhum outro lugar se compara aos benefícios de você poder ter fonte de renda em dois países, poder usufruir de dois países, e ainda assim, né, é só atravessar ali a ponte e estar no seu país natal. Então isso, querendo ou não, são pontos muito positivos.
pro Paraguai e as pessoas veem isso cada vez mais. Assim como nós, né, que sempre falamos, inclusive nos nossos primeiros vídeos lá, a gente sempre falava, ai, daqui a um tempo muita gente vai vir pra cá e tal, e aconteceu, nem passou tanto tempo assim, né, aconteceu, e é muito bacana, porque todo mundo, até os paraguaios, ficam muito felizes, assim, com essa movimentação de gente que tá vindo pra cá, porque como eu já disse algumas vezes, as pessoas que vêm pra cá são pessoas que o próprio Paraguai, próprio país filtra. Então são pessoas que são gente de bem, são pessoas que têm valores parecidos com os dos paraguaios, são pessoas temente a Deus, são pessoas que não querem bagunça, que não querem baderna. Então assim, o país cresce e se enche de pessoas que têm ali os mesmos valores e princípios. Eu acho que nenhum outro país tem esse benefício que o Paraguai tem, e as pessoas estão vendo cada vez mais, e isso é muito bacana. É verdade, a gente tem aí já uma comunidade grande de brasileiros aqui, inclusive brasileiros que vieram pelo canal, todos são pessoas fantásticas, pessoas que vieram realmente com o intuito de agregar, viver a vida bem, viver com os valores conservadores, e é um paraíso para isso. Então por isso que a gente enfatiza tanto essa melhoria que o Paraguai te oferece quanto a um país para quem tem esses princípios. Então foi isso, gente. Falamos um pouquinho aí de como é a relação do emprego, eu acredito que vocês conseguiram entender bastante. E falamos um pouquinho também do outro lado do que as pessoas estão vindo para cá, já que vocês já estão cansados de saber números, né? Acho que a gente conseguiu passar para vocês um pouquinho do que a gente sente, e de fato é isso, né? Tanto que a gente não quer sair daqui, muito pelo contrário, já vamos ali para nossa terceira experiência em um lugar novo, em breve, demorar um pouquinho aí, mas em breve. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Os comentários de vocês são muito importantes, porque sempre traz ideias pra gente, né? Inclusive o vídeo de hoje são alguns compilados de comentários, né, de vocês fazendo, de perguntas. E aí a gente juntou tudo e resolveu fazer esse vídeo que acaba ali tirando algumas dúvidas, não só isso, né, mostrando o outro lado, né, porque quando você tá do outro lado, você só vê ali, ai, mas números, números e números, e quem tá dentro do lugar vê de uma perspectiva diferente, como eu disse, a relação do ser CLT, que aqui não é tão importante, né, as pessoas precisam ganhar o seu dinheiro, né? Porque se você não tiver dinheiro, você não sobrevive. Mas eles preferem usar outros meios que são melhor para eles, mais benéficos e geram mais dinheiro do que de outra forma. Então é isso. Deixa os comentários, se inscrevam no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.